Olá pessoal, graças ao nosso maravilhoso Deus aqui, mais uma vez juntos estamos para dar continuidade ao nosso estudo expositivo do livro de Hebreus. Já é o nosso 8º episódio, né, Aline? Esse agora. E você até pode procurar lá na playlist do estudo expositivo para você ter ali todo o estudo, né? E preparada, Aline, para esse próximo episódio? Com certeza. Oi, gente. Uma alegria estar aqui com vocês novamente para o nosso estudo expositivo da Carta aos Hebreus, a carta que revela o nosso Senhor Jesus Cristo acima de toda e qualquer coisa, falando da superioridade do nosso Senhor Jesus. Com certeza, prontíssima. E nós vamos falar hoje sobre essa urgência, né, de se acatar imediatamente a voz de Deus. É o que Paulo fala, que o escritor está falando nesse próximo texto que nós vamos ler. Então nós vamos ler aqui o capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 18. Né? Vamos começar a leitura, a Aline vai ler os versículos, todos os versículos, todo o texto, e depois nós vamos então falar de versículo por versículo. E eu peço a você que nos ajude. Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, ali na sua lista de transmissão, e espalhar para o máximo de pessoas. E fazendo assim, o algoritmo do YouTube vai também impulsionar esse vídeo, tá certo? Então, Aline, tu vai fazer um pequeno preâmbulo, né? Um pequeno, grande preâmbulo. Um resuminho, um E resuminho. depois nós vamos dar, então, continuidade aqui ao texto, tá certo? Ai, vocês sabem, né, gente? É muito importante, porque a gente, por natureza, o nosso cérebro já não nos ajuda muito a gravar, a memorizar, e isso é normal, é comum, todo mundo tem essa dificuldade de lembrar, então é importante, sempre que a gente inicia um próximo estudo, uma sequência de um estudo expositivo, é sempre bom a gente recapitular um pouquinho do que foi visto anteriormente, né? Então, a gente está aí nesse estudo expositivo da carta aos Hebreus, essa carta aonde o apóstolo Paulo, que nós acreditamos que foi um escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está aí falando sobre a superioridade de Cristo. A carta de Hebreus tem 3 temas principais. O ápice, o mais importante, é a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. É o livro que fala da apostasia, que inclusive é o assunto que vamos falar hoje, e é o livro que fala também da fé. Então, é os 3 principais assuntos: superioridade de Cristo, apostasia e fé. Então, a gente vai ver tudo isso com muito detalhe, e anteriormente a gente vinha falando sobre essa superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Cristo é superior aos profetas, é superior a Moisés, é superior aos anjos, enfim, a tudo aquilo que os hebreus criam. E por que Paulo vinha insistindo em falar que Cristo era superior a tudo? Aquilo que aquelas pessoas, que aqueles hebreus criam. Por quê? Porque essa igreja dos hebreus, lembra, carta aos hebreus, Paulo envia uma carta para os cristãos hebreus, uma carta de exortação, uma carta de ânimo, para eles se animarem em Cristo, para eles olharem para o autor e consumador da fé deles. Por quê? Porque essa igreja dos hebreus em Jerusalém estava passando por uma grande perseguição. Foi um período muito difícil, um período em que os hebreus estavam pensando em apostatar, estavam pensando em abandonar a fé em Cristo, deixar de crer em Cristo para voltar, amor, a cumprir os rituais mosaicos, da lei mosaica. Por quê? Porque já não estavam aguentando as pressões. Eles vinham sendo perseguidos pelo Império Romano, pelos judaizantes, pela religião judaizante, estavam sendo perseguidos pela família, pelos amigos, pela sinagoga, eles estavam sendo ameaçados de ser expulsos, de perderem tudo, perderem suas heranças. E eu estava falando contigo,
com o Anderson agora há pouco, que eu estava lendo um livro essa semana, em que a perseguição dos hebreus nessa época era tão grande que se uma pessoa, se um hebreu, se um judeu daquela época confessasse crer em Cristo, amor, eles eram não só expulsos de suas casas, eles eram proibidos de entrar na sinagoga, eles não podiam comprar e nem vender. Eles não podiam fazer negócios, porque eles eram considerados a escória de Jerusalém, a escória de Israel. Então eles não podiam comprar, nem vender, nem fazer negócio. E sabe o que também, amor, que eles não podiam? Não podiam nem ser enterrados. Então parece que às vezes a gente pensa assim, a igreja lá na época dos apóstolos, nossa, como eles eram fraquinhos, né, assim, por pouca coisa desistiu. Não, não era pouca coisa, gente. Eles eram ameaçados de morte, ser crucificados, perder a cabeça, como Cristo perdeu, como Paulo perdeu, né? Como os discípulos morreram de formas trágicas, mas também no convívio deles, eles eram, imagina, existe todo um ritual para o enterro em Israel, em Jerusalém, e eles eram proibidos, inclusive, de ter um enterro. Eles eram lançados em covas, assim, em valas. Lembra que eles queriam fazer isso com Jesus? Eles queriam lançar Jesus numa vala comum, mas para que se cumprisse as escrituras, José de Arimateia e Nicodemos foram lá e pediram autorização para Herodes e foram lá e Jesus foi sepultado lá na sepultura de José de Arimateia. Pois os cristãos eram considerados indigentes. Então, até isso, eles eram perseguidos nesse sentido. Era uma perseguição muito árdua. Mas aí vem o apóstolo Paulo, autor de Hebreus, mandando uma carta de ânimo, de ânimo, de exortação, dizendo, ei, vale a pena ser perseguido por Cristo, vale a pena morrer por Cristo, porque Ele é superior a tudo, e olha só tudo que vocês vão ter, olha todas as recompensas que vocês vão ter na pátria celestial, no reino eterno, no reino milenar com Cristo e com Deus por toda a eternidade, então vale a pena sofrer por Cristo. Esse é o propósito da carta de Hebreus. E hoje a gente vai falar sobre isso, né, amor? Sobre o perigo dessa apostasia e dessa urgência, como tu comentou agora há pouco, né? De nos exortarmos uns aos outros a isso, a nos animarmos uns aos outros, a não cairmos nesta apostasia, a não cair na incredulidade. Pois é. Ser um cristão era ser um traidor, né, da sociedade naquela época, né? E ser um verdadeiro cristão hoje não difere muito, porque diferente. Ser um verdadeiro cristão hoje, nós temos hoje também as perseguições, mas são mais nos abalos, né, em relacionamentos familiares, em escolas, em trabalho, mas não como era naquela época, porque ser um cristão era ser um traidor da nação, era ser condenado à morte, era ser ali preso injustamente, ser açoitado, né, em lugares públicos, envergonhado mesmo, ali, exposto à vergonha. Então, hoje é mais, nós somos considerados os fanáticos, nós somos considerados os inimigos do sacrifício, os inimigos da fé inventada pelo mundo, pelo falso evangelho. Nós somos considerados, né, os coitados, né? Ai, olha só no que eles creem, né? Olha só, sabe? É mais assim, esse tipo de burburinhos, assim, né? Que ferem, né? Não deixam de ferir nesse sentido, como era, mas não se compara com a perseguição que eles tinham, né? Bom, vamos então iniciar aqui a leitura do texto, né? É isso aí. Então tá. Então, nós terminamos no versículo 6 do capítulo 3 de Hebreus, falando ali que Moisés era, falando a superioridade de Cristo em relação a Moisés, né? Que Moisés era servo, mas Cristo era o filho do dono. E aí ele fala que a gente teria que guardar esta confissão firme, né? Essa confissão com ousadia até o fim. Essa exultação de esperança que nós temos nesse Cristo, nas promessas que Ele nos fez. Então no versículo 7 ele vem e diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a vossa voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse,
estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Barbaridade. É um textaço. Vamos ler novamente aqui o versículo que diz assim: assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Bom, é bem claro que Paulo está falando aqui sobre uma urgência de se acatar a voz de Deus de forma imediata, né? Naquele momento ali em que a palavra de Deus está ali sendo falada, sendo pregada, não é mesmo, amigo? É o assunto de hoje. Essa urgência e essa exortação em relação à apostasia, a relação em abandonar a Cristo para seguir as obras de Moisés e a essa dureza de coração, né? Porque olha só o que o apóstolo Paulo fala, né? A gente sempre repete o texto, né? Como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi na tentação no deserto. O que acontece? Vamos lembrar. Paulo aqui está escrevendo uma carta para Hebreus. Então, logicamente, ele vai usar aquilo que os hebreus sabiam, aquilo que os hebreus entendiam, vai usar da própria história deles, da própria cultura deles, para levar eles a um entendimento, para levar eles a um objetivo, a uma lógica final, uma aplicação final. Então ele vai usar a própria história dos hebreus, ele está falando com hebreus que se supõe que conhecem sua história, seus antepassados. Então ele vem e fala assim, ó, hoje, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como os vossos pais fizeram no deserto. O que aconteceu lá atrás no deserto que Paulo está querendo lembrar eles aqui? A rebeldia de toda uma geração, amor. Toda uma geração de judeus, de hebreus que saíram do deserto, que saíram do Egito, onde eles eram escravizados por Moisés, pereceram no deserto por 40 anos. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração deles. O que é essa dureza de coração? Aquele povo no deserto lá, eles viram, amor, os milagres de Deus. Eles viram a mão forte de Deus que tirou eles, que redimiu eles da escravidão do Egito. Eles viram a mão forte de Deus nas 10 pragas do Egito, livrando o povo hebreu e castigando o povo egípcio. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o maná cair do céu, a carne cair do céu, eles viram a coluna de fogo que guiavam eles pelo deserto, eles viram as pessoas sendo curadas quando olharam para a serpente que tinham sido picadas pela cobra. Eles viram Miriam sendo leprosa por falar mal de Moisés e de Arão e vendo ela depois ser curada de volta. Eles viram milagres, eles viram a mão forte de Deus e eles não criam. Isso é endurecer o coração.
Eles desprezavam aquilo que eles estavam não só vendo, mas vivendo em carne própria. Eles comiam do maná, eles bebiam da água que saía da rocha e ainda assim endureciam o seu coração através das murmurações, das reclamações. Se rebelaram contra Deus e contra Moisés. Por isso Deus fala aqui, como na tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. 40 anos Deus mostrando para eles quem ele era, e 40 anos eles foram rebeldes, em rebelião. Olha aqui como o autor de Hebreus, Paulo, sábio, usando a própria história deles para fazer eles ter temor do que eles estavam pensando em fazer. E se rebelar contra Cristo, e se rebelar contra o Filho de Deus, o autor e consumador da fé dele. Qual o objetivo da carta? Que os hebreus viessem olhar para Cristo. Assim como os hebreus do passado, os pais deles deveriam olhar para tudo aquilo que Deus estava fazendo, a promessa que ele disse, vocês vão sair do Egito e vão entrar numa terra que mana leite e mel. E eles se endureceram por causa dos probleminhas de convivência. E cadê a água, Moisés? E cadê a carne, Moisés? E cadê o pão, Moisés? E quem vai governar, Moisés? E só Moisés fala com Deus? Picuinhas, coisinhas, situações, eles blasfemavam contra Deus, murmuravam contra Deus. Por quê? Porque na verdade não criam, eram rebeldes. Agora aqui Paulo está dizendo, vocês vão cair no mesmo erro dos pais de vocês, que ficaram 40 anos no deserto e não puderam entrar. Porque a gente vai seguir lendo aqui. Por isso que Deus se indignou e disse, jurei, não vão entrar no meu descanso. Porque endureceram o seu coração rebelde. Agora aqui, essa urgência que tu falou, que Paulo está dizendo aqui que tem que ser hoje. Não endureçais o vosso coração hoje. Por quê? Para evitar que o engano do pecado, que o pecado engane eles, como a gente vai continuar lendo aqui. Porque eles estavam achando que negar Cristo, que ainda que fosse de boca, não, eu creio na lei de Moisés e volte a fazer os rituais de Moisés, há tanto é o mesmo Deus. Ainda eles achando que fazendo isso ia estar tudo bem, mas não, eles iam estar se rebelando contra Deus e contra esse Cristo, iam estar pisoteando novamente esse Cristo, iam estar negligenciando essa única mensagem de salvação, como a gente viu em vídeos anteriores. Então Paulo disse, a urgência é hoje, não endureça o vosso coração. Olha o que o Espírito Santo está falando, não caia no erro como os pais de vocês, porque eles não entraram no descanso e vocês também não vão entrar na vida eterna. Vou ler aqui o versículo 8, 9, 10 e 11. Diz assim, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A Aline contextualizou muito bem aqui esses versículos agora. E ele fala, o que destaca, né, bastante aí, é que ele diz assim, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Sabe lá o que é Deus jurar, né? Deus ali falar assim, enfaticamente, ó, vocês não vão entrar no meu descanso. Não tem o que faça vocês entrarem, ele está dizendo aqui. E esse descanso, né? Eu estava meditando hoje, porque se tem uma coisa que o cristão, aquele que se arrependeu, aquele que nasceu de novo, ele tem a garantia desse descanso, né? Descanso, não estamos falando nesse mundo aqui, embora lá no Salmo estava se referindo ali quando Deus tirou o povo ali do deserto, né? Tirou o povo do Egito, Deus prometeu realmente um descanso aqui, um descanso de libertar aquele povo ali do Egito, libertar o povo de Faraó, mas também do descanso eterno, da vida eterna. E esse é o descanso que é prometido, né, aos cristãos, aos nascidos de novo. Ele diz assim, eu jurei na minha ira,
não entrarão no meu descanso. Uma outra coisa que nós podemos falar aqui é que todos aqueles que não creem, aqueles que são rebeldes ali, estão rebeldes ainda, né? Na sua incredulidade. Eles estão debaixo dessa ira, né? Da ira de Deus. Estão debaixo da maldição do pecado, né? É aquilo, né? Aqui Paulo está citando o Antigo Testamento, o Salmo 95, para exortar esse povo hebreu aqui, né? Vocês não aprenderam com o exemplo do passado, dos pais de vocês? Então, agora ele está exortando essa igreja aqui, essa igreja aos hebreus, do perigo de negligenciar tão grande salvação, essa mensagem do evangelho, de seguir a Cristo, e trazendo para a aplicação de hoje, para nós como filhos de Deus, como igreja, é um alerta. Para essa mesma incredulidade, a mesma incredulidade do povo hebreu lá no deserto, a mesma incredulidade desse povo aqui, aqui que estavam querendo voltar à prática da lei mosaica, voltar aos rituais, enfim, a fazer coisas para alcançar o descanso de Deus, se esforçando, né? A mesma coisa é nos dias de hoje, aplicando para nós, que vivemos na era do evangelho moderno, da era do toma lá da cá, de comprar por esse descanso, de comprar os heróis da fé do passado, Abraão e toda a lista que nós vamos chegar aqui no capítulo 11, todos eles morreram crendo no descanso celestial que eles teriam, numa pátria celestial. Era isso que Paulo estava exortando eles aqui. E a exortação hoje é pra gente a mesma coisa. Vamos negligenciar o que Cristo fez na cruz? Vamos negligenciar a superioridade de Cristo? O que Cristo representa para nós, o autor e consumador da fé? Deus jurou para aquele povo no deserto: vocês não vão entrar. Deus disse: quem apostatar, o apóstata, não entrará. E não só o apóstata aqui dessa época, como muitos apostataram, infelizmente, mas todos os apóstatas desde o início da história da igreja, desde o Antigo Testamento e desde o início da história da igreja, dos quais muitos, inclusive, que podem estar nos ouvindo, podem chegar a fazer parte. Se não ouvirem a voz do Espírito Santo hoje, Deus jura, na sua ira, não entrará no meu descanso, não vai ser salvo. Quem apostata? E quem são os que apostatam? Aqueles que um dia ouviram essa verdade do verdadeiro evangelho, tá, gente? Repito, não existe apóstata que sai de uma seita e vai para o mundo. Não, isso não é apostasia. A apostasia é quem um dia ouviu a verdade. Essa verdade que a gente ensina aqui. Ouviu, confessou Cristo, entendeu. Não, eu creio em Cristo. Conviveu com irmãos, com cristãos de verdade. E abandona, como era o caso aqui de muitos nessa igreja dos hebreus, que abandonaram, apostataram. Então, essas pessoas Deus jurou, não vão entrar. E essa ira que tu me perguntou, essa ira de Deus está sobre todos. Todos aqueles que não são nascidos de novo. Todos aqueles que não nasceram de Deus, já nascemos com essa ira de Deus sobre a gente. Já nascemos. Só é livre dessa ira aqueles que creem em Cristo como autor e salvador, como autor e consumador da nossa fé. Como Cristo superior a tudo, a lei, a Moisés, a todos os profetas e para os dias de hoje, aqueles que creem que Cristo é o Senhor, que vive debaixo da autoridade do senhorio de Cristo, crendo nele como substituto naquela cruz no nosso lugar pelo nosso pecado, aqueles que rejeitam o falso evangelho, aqueles que rejeitam a prática de voltar a crer em profecias, revelações, como a gente já viu nesse estudo desde lá do início. Então, quem não crê no Filho, como diz as Escrituras, a ira de Deus permanece. E Deus jurou, na ira dele contra o pecado e pecador, que não vão ser salvos aqueles que apostatarem. Pois é, aí está o grande perigo que Paulo fala, né? Ele estava dirigindo essas cartas aos hebreus. E quantos ali não estavam já dando atenção, ouvidos ali à distorção dos falsos pastores, né, que levavam eles a se esforçar para alcançar uma justiça
pessoal para entrar no reino de Deus, ou para entrar no céu, né? E é o que o falso evangelho, a falsa religião, os falsos pastores, os pastores do diabo ensinam às pessoas a se esforçarem, a alcançar uma justiça, né? Gostam de narrar os seus feitos, a sua justiça própria, pessoal, para justificar que elas podem alcançar o reino de Deus. E esse era o grande perigo. E esse era o pecado deles, né? Da incredulidade deles. E diz aí no versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, né? Lá no livro de Jeremias, fala aí desse coração, lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, se eu não me engano, no versículo 9, diz lá, o coração enganoso, corrupto, perverso, quem o conhecerá? Então, toda a humanidade, todas as pessoas já nascem com esse tipo de coração, com um coração corrupto, com um coração perverso, né? E não existe solução se Deus não regenerar esse coração. Ele está condenado, como nós já sempre falamos. A humanidade já nasceu rebelada contra Deus. Eles não se rebelam, já são rebeldes, porque nasceram nessa condição. Nasceram rebeldes, nasceram traidores. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, que ela ignorou a voz de Deus e aceitou a interpretação da serpente, ali misturada com a verdade, com a mentira, eles se rebelaram contra Deus, se tornaram traidores. Então, naquele momento, todos nasceram já com esse coração aí que fala, coração perverso, um coração corrupto, enganoso, né? Esse é o coração, né, Aline, que todos os seres humanos, todas as pessoas carregam e que precisa ser regenerado. A gente sempre fala Paulo, escritor de Hebreus, né? Porque isso aqui é um linguajar de Paulo, né? Tende cuidado, irmãos. Exortação. Paulo era conhecedor das escrituras, bem conhecedor da história dele e do povo. Olha a exortação. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, essa apostasia de se afastar por causa de um coração perverso, um coração incrédulo. E olha só, a incredulidade, um coração incrédulo, a pessoa não é muito sutil, amor. Porque ninguém acorda um dia de manhã e fala assim, ó, hoje eu decido não crer mais em Deus, em Jesus Cristo. Não é assim. Não, eu não creio mais nada hoje. Não é assim. É tudo muito sutil. É tudo muito assim, aos poucos. O próprio falso evangelho que despreza a graça de Deus, que despreza o sacrifício de Cristo, é sutil. Porque se tu vai falar para um falso profeta ou para um membro de uma seita que prega o sacrifício para salvação, para conquista, se tu vai falar para ela que ela é incrédula e que ela rejeita Cristo, ela vai dizer, claro que não. Eu não rejeito Cristo, não, eu amo Jesus Cristo, é o Senhor da minha vida. Mas como a gente sabe que ela realmente não crê? Como a gente sabe que o coração dela é um coração perverso, de incredulidade? Porque todos os dias ela está ouvindo uma mentira que está brotando ali, levando ela a ser incrédula totalmente aquilo que Cristo fez. Ela não consegue acreditar que o que Cristo fez é suficiente. E ela pode, inclusive, negar isso com a boca. Não, eu creio que o que Cristo fez por mim é o suficiente, mas com as obras dela, ela mostra o coração endurecido dela. Então, isso tudo é um processo, assim, de contínuo, todos os dias. O veneno do falso evangelho vai entrando nos ouvidos dela, sendo plantado nesse coração aqui, endurecido, incrédulo, e essa incredulidade, quanto mais ela vai rejeitando a verdade,
e dando ouvidos para mentira. Não era aqui o povo de Israel? O povo de Israel via os milagres que Deus fazia, mas ainda assim, por causa do coração endurecido deles, murmurento, reclamão, incrédulo, eles foram se endurecendo ao ponto de serem banidos por Deus. Morreram todos, como a gente vai ler agora no final. A mesma coisa é hoje, no evangelho de hoje, e era aqui na época de Paulo, dessa carta. As pessoas vão ouvindo o veneno do falso evangelho num coração corrompido, que tu acabou de falar de Jeremias, coração corrupto e enganoso, quem o conhecerá? O mesmo coração de Gênesis 6 que Deus disse, viu Deus que o coração do homem era mau de contínuo e todos os desígnios do seu coração eram maus de contínuo. É esse coração aqui. Então, quanto mais ela despreza a verdade, por um lado ela só ouve o veneno do falso evangelho. Quando ela ouve a verdade, ela rejeita, ela despreza. Ela prefere dar ouvidos ao veneno. Então, aquilo é um processo de contínuo, todos os dias. Então, o coração dela vai cada vez ficando mais endurecido para essa verdade. O coração dela vai ficando cada vez mais rebelde para essa verdade. E isso vai levar ela ao quê? A condenação. A nunca chegar a esse descanso eterno aqui. Então, ele fala, tende cuidado, irmãos. Não aconteça brotar essa incredulidade sem volta no coração de vocês, por isso a urgência. Aí ele vem, posso ler aqui, amor? Sim. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O coração engana, o pecado engana. O mundo engana, o diabo engana, o pastor falso dela engana, o falso evangelho que ela ouve engana. E quanto mais ela vai dando ouvidos ao engano do pecado e do coração dela, mais ela vai se rebelando contra Deus, mais ela vai negando a verdade, mais ela vai ficando endurecida e cada vez mais longe do Deus vivo. Por isso a importância dessa exortação. Hoje, a gente tem que se exortar. Quando a gente vê que a pessoa não tá legal, que a pessoa tá fraca, desanimada, que ela tá aos poucos se endurecendo para a verdade, ela ouve a verdade, mas ela quer permanecer na rebeldia dela, no orgulho dela, no engano. E a gente fala, exorta. É a nossa missão como filhos de Deus, exortar, como a gente está fazendo aqui agora. Ensinar, mostrar, ó, tu tá errado. Tá errado o teu comportamento, tá errada a tua atitude. Tu tá negando Cristo, tu tá negando a verdade do Evangelho. Tu pode professar uma coisa com a tua boca. Tu pode professar uma coisa com a tua boca, mas as tuas obras não estão revelando isso que tu diz que crê. Cuidado, porque quanto mais tu negar a verdade, mais o teu coração vai endurecer. E quanto mais o teu coração endurece, mais longe do Deus vivo tu fica. E quanto mais longe do Deus vivo tu fica, do Cristo e este crucificado tu ficar, mais longe do entrar no descanso tu fica e tu corre o perigo de cair na apostasia e daí não tem mais o que ser feito por ti. Então tem que ter essa urgência hoje, essa exortação de exortarmos quando a gente vê que tem alguém mal caindo aqui nessa dureza de coração. E como é fácil. Repito, não é simplesmente um dia que a pessoa acorda e fala, não quero crer mais, não creio mais em Jesus, não creio mais que ele morreu por mim, não creio mais. Não, é sutil. Ela é rebelde numa coisa aqui, ela se endurece numa coisa aqui, ela ouve uma coisa que ela não concorda, ela ouve a verdade, ela não porque eu aprendi assim, porque é assado, não porque eu sei assim, porque é assim que começa. É sutil, é um processo. O povo no deserto, 40 anos, amor. 40 anos endurecidos para a verdade de Deus. 40 anos. Deus disse, tá bom. Vocês não vão entrar, não vão ser salvos. Não foram, não entraram, toda aquela geração morreu, quem entrou foi a segunda. Não entraram na terra que mana leite e mel, não foram salvos, todos condenados. Aqui na época da igreja dos hebreus, infelizmente, pela história que a gente lê, muitos apostataram.
devido às perseguições, devido às pressões de dentro e de fora, começaram a dar ouvidos aos judaizantes, o Deus é o mesmo, é Deus. Não, vocês podem, alguns inclusive diziam, não, vocês podem crer em Cristo, mais a circuncisão, mais o sacrifício, mais o sábado, mais isso, mais aquele outro. E assim eles foram sendo enganados pelo pecado, pela mistura da verdade com a mentira, que eles foram, e eles apostataram. E a mesma coisa nos dias de hoje que a gente vê, como as pessoas vão endurecendo seu coração. Deus jurou, o juramento é um só. Coração endurecido para a verdade, um coração incrédulo, apóstata, não vão entrar. E Paulo, ele está, ou o escritor, né? Acreditamos que seja Paulo, mas o escritor está se dirigindo aqui àqueles que possivelmente têm as mesmas características que aquele povo ali do deserto, que se rebelou, que não creu, que não acatou a voz de Deus, ignorou a voz de Deus. E eles achavam que estavam indo de encontro a Deus e estavam indo na direção contrária a Deus. É o que acontece também nas religiões. Eles estão ali, muitos na sua ignorância. Muitos na sua ignorância estão ali sendo enganados, né? Mas eles estão indo na direção contrária a Deus, sendo condenados ao inferno, que já não se trata da terra prometida lá de Canaã, né? Mas do inferno que elas foram condenadas a ir. E elas estão cumprindo regras, obedecendo rituais, se sacrificando pelos líderes, pelos pastores falsos do diabo, e cumprindo as regras e ali tendo zelo por esses líderes. E estão indo na direção contrária. Foi o que aconteceu no deserto. Eles também fizeram isso. Então Paulo está se dirigindo aqui, veja que ele fala irmãos, né? Ele diz, tende cuidado, irmãos. Irmãos, porque ele se dirigiu àqueles que possivelmente tinham essa mesma característica. Então, e nós devemos também hoje alertar. Hoje é agora, hoje é esse momento, agora que a palavra de Deus está sendo pregada, o momento em que essas palavras estão aí na sua mente fresca, nós estamos falando agora. Então, há uma necessidade de crer agora, de se arrepender agora, de reconhecer a incapacidade, né? E que esse coração é perverso, porque, Aline, outra coisa, essa perversidade aqui deles é o resultado da incredulidade deles, né? Da sua incredulidade. Essa perversidade nasceu disso. O que é um incrédulo? É aquele que não... Você pode falar para ele que 1 mais 1 é 2. Ele vai falar, não, é 3 porque eu aprendi que é 3. Ele não vai crer na verdade, ele vai ignorar a verdade com todas as provas. Porque nós falamos aqui, está aqui cabalmente documentado na palavra de Deus. Mas ela não vai crer nisso. Ela vai dizer, não, porque o meu líder ensinou que a letra mata, eu não vou ler a Bíblia. Quer dizer, vai morrer na ignorância e ser condenado, porque é o conhecimento que liberta. Se você não tem o conhecimento da verdade, você só sabe que os líderes te ensinam, ou te inculcam, ou introjetam ali na sua mente, te obrigam a acreditar naquilo, você vai morrer, vai para o inferno, na sua incredulidade. Quem foi o culpado disso? Você foi incrédulo. A sua perversidade foi o resultado dessa incredulidade. Não é mesmo? É. Gente, pecado engana a gente. Pecado engana. O povo aqui estava sendo enganado pelos judaizantes. E os que eles não estavam conseguindo enganar, não, é o mesmo Deus, volta, pratica. Outros já vinham logo ameaçando tirar tudo, perder a cabeça, morrer, enfim. Mas o pecado enganava eles como? Porque eles estavam... É que assim, pecado engana, a pessoa se torna um coração endurecido por incredulidade, um coração perverso. Por quê? Porque no fundo ela não crê
naquilo que Deus prometeu, naquilo que Cristo prometeu. Não crê que Cristo era o Messias, não crê que Cristo ia salvar ela, não crê que quando ela fechar os olhos para este mundo ela vai ter uma herança muito maior, um galardão muito maior, vai ter uma vida de paz onde não verá choro e ranger de dentes, onde nós vamos ser perfeitos. Não, tudo isso é o pecado enganando ela, fazendo com que ela não venha crer, só venha crer no aqui e no agora. E esse é o problema das pessoas. Por que o falso evangelho tem tanto sucesso? Porque eles só ensinam o aqui e o agora. Bênção, prosperidade e até supostamente ensinam salvação, mas que a pessoa então tem que comprar por ela, conquistar ela com seus esforços. Então, esse é o problema do pecado enganando a pessoa. Então, acaba acontecendo isso aqui, de ficar com esse coração endurecido. Então, Paulo vem e fala, irmãos, como tu falou, né? Cuidado, irmãos. Ele cria que era uma igreja e que eram irmãos, como a gente estudou no vídeo passado. Ele cria que eram irmãos, que essas pessoas aqui eram a igreja, assim como hoje nós ensinamos, muitos crendo que são filhos de Deus. Mas a gente também sabe que tem aqueles que só dizem que são e não são. Então essa exortação é para todos. E essa exortação, ela é mútua. É uma responsabilidade nossa exortar. É nossa. A gente vê um irmão caindo, vê um irmão dando sinais de endurecimento, tem que chamar atenção. Não é julgar, não é apontar dedo, não é isso. Esse exortar aqui não é julgar. Ao contrário, porque às vezes tu vai chamar a atenção de alguém e fala, tá me julgando. Não é julgando, exortando. Eu tô vendo que tem coisa errada. E é pro teu bem, porque a gente não sabe quando vai ser o último momento. E não vai existir maior tormento do que no inferno do que um apóstata, amor. Não vai existir. O incrédulo vai estar no inferno e é tão vazio, tão fútil, que agora que olha, não sei nem como explicar, mas um apóstata que conheceu a verdade, que ouviu a verdade e sabe que foi pro inferno porque foi incrédulo, o sofrimento de um apóstata vai ser mil vezes muito maior do que de um incrédulo que nunca creu em nada, do que um pagão que nunca conheceu nada. Existem graus, escalas de condenação do inferno, e o apóstata vai estar bem pertinho de Satanás, de anticristo, porque eles pisaram, calcaram Cristo novamente, ouvindo a verdade e desprezando a verdade. Então ele vem e fala assim, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado, olha aqui, que eu acabei de falar, participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nos temos participado, nos tornado participantes de Cristo, em comunhão com a igreja. Em comunhão com a igreja, estamos ali ouvidos, envolvidos com a verdade do Evangelho, ouvindo o que Cristo realizou por nós, a verdade do Evangelho. Repito, não o que se ensina no falso, ou como aqui na época de Paulo, o que eles haviam aprendido no judaísmo. Não. Rituais do passado. Agora, ou as igrejas evangélicas hoje que é um falso evangelho. Não. Aqui era uma igreja. Eram participantes de Cristo, da verdade do evangelho, daquilo que Cristo havia feito. Estavam participando. Eles aprenderam o evangelho puro, né? Puro, límpido, verdadeiro. De Cristo e este crucificado, a loucura da cruz. Muitos aqui, dependendo da idade, conheceram Jesus, conheceram os apóstolos. Eles conheciam Paulo. Muitos aqui eram filhos de pessoas que seguiam Jesus, netos de pessoas que eram discípulos de Jesus. Não esqueça, aqui a gente tá há alguns anos depois da morte de Cristo. Então aqui com certeza tinha gente que inclusive recebeu milagres de Jesus, seus familiares que foram curados. Pessoas que viram como eram os no deserto. Por que Paulo faz tanta questão de falar isso? Essa plateia aqui, esses ouvintes aqui, eram pessoas próximas, vinculadas ao próprio Jesus, aos próprios discípulos, familiares estiveram ali. Vocês não caíram no mesmo erro dos pais de vocês, que viram a mão forte de Deus e caíram duros no deserto por causa da dureza de coração? Vocês vão fazer o mesmo?
Daqui a pouco ele fala, ô Pedro, não o Pedro, o discípulo, Pedro, teu vô foi curado. Teu vô era o paralítico lá de Betesda. Ele te ensinou isso. E tu vai cair no erro de querer voltar à prática do judaísmo? Desprezar Cristo e esse crucificado? É isso, meus amores, isso era o que estava acontecendo aqui. Somos participantes de Cristo. Aí ele vem de novo com um sizinho, né? O mesmo si lá de cima que a gente falou no vídeo anterior, que fala, tá vendo? Vamos ser salvos se permanecermos firmes. Não. É o contrário. Se somos salvos, permanecemos. Não é aquele condicional de que, se tu permanecer, então tu será salvo. Não, se somos salvos, vamos permanecer. Então aqui é a mesma coisa ele fala, temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se permanecemos até o fim crendo naquilo que Cristo ensinou, nesse evangelho verdadeiro que ouvimos, então é porque somos filhos, então é porque somos igreja, então é porque somos salvos. E se não, vai o que tem que fazer logo. Vai lá e faça o que está determinado que você faça, né? Vai rejeitar, vai negar a verdade, vai endurecer o coração, vai ficar um coração aqui perverso, cada vez mais endurecido, cada vez mais enganado pelo pecado, e a condenação é certa. E continua dizendo aí, né? Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o escritor volta a citar aqui o Salmo 95, né? Agora com outra ênfase, falando desse pecado, dessa desobediência, né? Da incredulidade deles, da rebeldia deles ali, né? É por isso que a gente sempre insiste que Paulo é o campeão em repetir. E ele quer enfatizar, não cometa o mesmo erro dos pais de vocês. Eles negaram as obras de Deus que eles vivenciaram na carne e os cadáveres dele caíram no deserto. Não façam a mesma coisa. Não queiram desprezar a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre os rituais, sobre os sacrifícios, sobre os profetas, sobre tudo, sobre os anjos, sobre tudo. Não despreze a cruz de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por vocês, porque o cadáver de vocês vai cair nessa terra e vai ressuscitar para a morte eterna. E ele fala aqui que o Anderson já leu. Todos os que saíram do deserto, é uma geração inteira rebelde. Todos os que saíram da escravidão do Egito, do trabalho forçado, pesado de escravo, para serem escravos do seu orgulho, do seu avarismo, do seu pecado, da sua reclamação, da sua murmuração no deserto. Todos, não teve um, só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb, de toda uma geração, de milhares de pessoas que saíram do Egito. Gente, sabe lá o que é isso? Para começar, um trajeto de 11 dias levou 40 anos. Para começar aí, já o problema. Por causa da incredulidade, da rebeldia, da desobediência. Então, toda aquela geração que saiu, gente, só 2 entraram na Terra Prometida, Josué e Caleb. Sabe lá o que é isso, gente? Todos amaldiçoados. Todos caíram debaixo da ira de Deus naquele deserto por causa da desobediência, por não crer. Meu Deus, gente, é ser incrédulo, né? Só que assim, às vezes a gente fala assim, meu Deus, se eu tivesse lá, eu nunca teria sido incrédulo. Teria sido o primeiro. Mas primeiro. É fácil, né? A gente se surpreende, né? Nossa,
Aquele povo comeu do maná, viu o mar vermelho se abrir, o maior milagre da Bíblia, né? O mar vermelho se abrir, as pragas, Deus salvando os filhos dos egípcios, a escuridão, o sangue, o mar, todas as pragas, piolhos, rã, e não ser atingido. Ver um pão cair do céu, uma nuvem, uma tocha que guiava o vento. Como que eu ia ser? Água saindo da rocha? Como que... Nossa, como é que povo incrédulo, né? Ah, mas pois é, a gente que fala assim é pior que eles. Então a gente se surpreende, mas isso é o coração enganoso, enganado pelo pecado. A gente poderia falar a mesma coisa hoje, né? As pessoas ouvem a verdade de Cristo. Tá escrito, gente. Tá escrito. Somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. E as pessoas, não, eu sou salva pelo meu sacrifício. Eu sou salva pela minha obediência. Eu sou salva porque eu faço a minha parte. Não, eu vou sacrificar, eu vou obedecer. Porque sem sacrifício não tem bênção, não tem salvação. Tá aqui escrito, é a mesma incredulidade. É a mesma incredulidade, só muda a circunstância. E detalhe, continuar nessa dureza é acumular a ira de Deus ainda mais sobre a pessoa. Foi isso que eles fizeram, eles acumularam a ira de Deus. E quando Paulo fala que nós devemos nos admoestar, né, ali mutuamente, isso é uma responsabilidade de um pastor, é uma responsabilidade de um cristão verdadeiro. Falar a verdade. Claro que isso vai abalar as estruturas, vai abalar os relacionamentos, mas nós temos que falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade. E ai de nós se não falarmos a verdade, porque temos essa responsabilidade de admoestar se as pessoas estão vivendo nessa condição de incredulidade, de rebeldia, de cumprir ali os seus rituais, obedecendo a líderes, acreditando que elas estão indo de encontro a Deus, estão redondamente enganadas, porque elas estão indo na direção contrária a Deus. Elas estão vivendo endurecidas, dando as costas para o Evangelho. E isso é um perigo, né? É um perigo, ela está vivendo em total risco de vida, porque fazendo isso, ela só vai acumular cada vez mais a ira de Deus, porque porque ali, Aline, os hebreus, ali quando Paulo se dirige a eles, aqueles hebreus ou aqueles cristãos ali, que não são cristãos, né? Que estão ali no meio dos cristãos, são falsos cristãos, eles estão cumprindo o sistema levítico e acreditando que estão no caminho certo. Estão no caminho totalmente oposto ao evangelho verdadeiro. E é o que acontece também hoje, nesse mundo, né? A maioria dos evangélicos, das igrejas, entre aspas, estão ensinando esse tipo de coisa, que não tem nada a ver com a Bíblia, que sai da boca de pastores do diabo, de falsos líderes, falsos pastores, e essas pessoas, então, elas se agarram a isso, acreditando que estão fazendo a vontade de Deus, e estão ignorando completamente essa voz de Deus, como Paulo fala aí, de que hoje, se eu ouvir essa voz, a voz de Deus, que é o Evangelho, eu tenho que acatar essa voz de imediato, porque senão não terá livramento, não haverá livramento, não haverá salvação para aqueles que buscam essa salvação nos seus próprios esforços, na sua própria justiça, cumprindo rituais, se apegando a líderes, zelando por eles, fazendo a vontade deles. Eles só serão, então, condenados. E é uma responsabilidade nossa hoje, porque este Deus que salva, esse Deus que jura na sua ira que vai condenar, e se ele jurou, ele vai cumprir, é um Deus que salva, e esse Deus que salva, foi ele que instituiu o único meio de salvação. E o único meio de salvação é crer nessa mensagem do Evangelho aqui.
tão grande salvação, a mensagem tão grande salvação, que a gente falou ali no capítulo 2, né? Como a palavra que nós já falamos, a palavra já pregada para vocês, é nela que vocês têm que se firmar. Como vocês vão negligenciar o que Cristo fez na cruz do Calvário? Então, nós temos que falar isso hoje, porque nós não sabemos quem é salvo e quem não é. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus, os filhos de Abraão que estão debaixo das pedras. Então é nosso compromisso. Paulo aqui também estava mandando uma carta para uma igreja. Então ele estava querendo alcançar todos os cristãos verdadeiros para exortar o crescimento espiritual, né? Porque a única maneira de não cair e no engano do pecado é tu estar em total e sempre em constante crescimento, em contato com as escrituras, com a verdade do evangelho de Cristo, para continuar crescendo espiritualmente. E aqueles que estavam pensando em desistir, em apostatar, para que viessem despertar dessa loucura de querer retroceder, olhando para Cristo, para essa mensagem, ouvindo, porque a fé vem por ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então a gente não sabe quem é salvo e quem não é. A gente não sabe quem está bem espiritualmente e quem está apostatando. A gente não sabe. Então a gente tem que ensinar isso hoje, porque o único meio de salvação é essa verdade aqui, Cristo e este crucificado. Então é nosso compromisso, é nossa responsabilidade exortar e ensinar. E aqueles que estiverem ouvidos, como diz o Espírito Santo, aquele que ouvir a voz de Deus não endurece o coração. Se tu tá ouvindo isso aqui tá te incomodando e tá dizendo assim, puxa vida, é verdade. Eu sinto realmente que eu tô no lugar errado, que o que eu aprendi não é legal. Isso aí que eles estão ensinando tem muito mais lógica, sabe? Se tu tá ouvindo isso, é Deus. É o Deus vivo te despertando para essa verdade. Dá ouvidos. Dá ouvidos. Tu que é um cristão, que tá dentro de uma igreja bíblica ouvindo a verdade, mas tu tá brincando com o pecado. Tu tá brincando, tu tá... Não, isso é exagero. Não, isso não precisa. Não é bem assim. Não, isso aí é religiosidade. Não, isso não. Não. Cuidado para não cair na dureza de coração. Então, ouça o único meio de salvação, que é o evangelho, tanto para salvar como para santificar. Então, nós não temos desculpas, temos que exortar, temos que ensinar. E quem ouve, que assuma a responsabilidade de ouvir e não desobedecer. Porque todos os que caíram com seus cadáveres no deserto foram aqueles que desobedeceram. Então, acate essa voz agora, nesse momento, né? E nós vamos fazer agora uma oração. E nessa oração você tem essa oportunidade agora, como Paulo disse, hoje, agora, creia nesse evangelho. Se arrependa, reconheça a sua total incapacidade, sua total falência espiritual, porque é hoje, é agora, nesse momento que você tem essa oportunidade, né? Então nós vamos fazer uma oração em favor de todos vocês, e você tem a sua Bíblia, você pode ler a Bíblia, você pode ler Romanos, você pode ler os Evangelhos, você pode ler o livro de Gálatas, né? Nós temos até um estudo expositivo aí do livro de Gálatas, só você procurar lá na playlist e você tá ali, tá escrito ali. O problema é que os falsos líderes, eles distorcem tudo isso, como o diabo, como a serpente distorceu a verdade lá no Jardim do Éden. E isso se repetiu pelos séculos e hoje está se repetindo novamente. O falso evangelho sempre vai existir e sempre vai avançar. Então o que você tem que fazer? Você tem que ler a palavra de Deus, ouvir a pregação desse evangelho de forma límpida, pura, e não crer, não acreditar em tudo que falam por aí, né? Surge ali um falso
pastor dizendo, dá tudo que você tem, você vai ficar rico. Onde está escrito isso? Mas elas vão lá, dão tudo que tem, dão as suas propriedades, dão tudo que elas possuem, acreditando que vão ficar ricas. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Isso é ignorância. E é pela ignorância das pessoas, por não buscar a verdade, por não buscar o conhecimento, é que elas serão condenadas, né? A falta do conhecimento. Veja que Paulo fala lá no livro de Atos, que era Paulo pregando, tá, gente? Era Paulo. E olha como ele elogiou, né, os irmãos de Bereia, os bereanos. Eles assim, os irmãos de Bereia são muito mais excelentes de espírito. Por quê? Porque tudo que a gente ensinava, eles iam na Bíblia, nas escrituras, para ver se batia. Peraí, Paulo, o que tu disse? Peraí. Ia lá nos profetas e na lei e nos salmos. É verdade. E Paulo elogia eles. Paulo não se sentiu ofendido que estavam indo contra o que ele falava. Não, feliz da vida. Esses têm um espírito muito mais excelente, porque vão nas escrituras ver se é o que realmente bate. Tá. Não, mas o meu pastor prega a Bíblia. Tudo que ele prega assim, até uma pedrinha que ele dá tá lá, pedrinha branca. Ei, não basta vir nas escrituras e ler o textinho assim, aqui, eu vou dar uma pedrinha branca para vocês. Sobe no telhado e eu vou proclamar o deserto, a mensagem no telhado, a antena parabólica. Não é assim. Não é esse texto, não é textos tirado de contexto. Vocês não veem o quanto a gente dedica tempo num vídeo aqui para falar de todo o contexto da história, todo o contexto da carta? Porque isso é o que um pastor faz. Ele ensina o contexto todo, não é um versículo solto. Porque o falso evangelho engana as pessoas assim, amor. Não, mas tudo que o meu pastor prega está na Bíblia. Tudo é na Bíblia. Sim, textos fora de contexto, meus amores, eles podem criar histórias magníficas para te enganar. Com um textinho, com uma frase. Mas não, tem que ser o contexto histórico, aquilo que estava acontecendo ali. Todo o contexto. E isso é meditar na Bíblia. Isso era o que Paulo estava elogiando daquelas pessoas que eles íamos rebater. Paulo, tu falou isso? Peraí que eu vou ver se tá mesmo. Tá aqui. Entendeu? Então, é assim. Essa é a verdade das escrituras que deve ser ensinada e deve ser procurada. Mas não, amor, sabe o que? As pessoas são preguiçosas. O falso evangelho tem um sucessaço porque as pessoas são acomodadas, são preguiçosas. Por isso que eles conseguem enganar tantos e por tanto tempo. Porque as pessoas são enganadas, preguiçosas. E eu posso falar por mim mesmo. Eu também fui enganada há mais de 20 anos. Porque eu também não ia para as escrituras meditar. Se eu tivesse ido para as escrituras meditar, talvez Deus tivesse feito antes. Mas claro, o tempo é de Deus, enfim. Mas eu posso falar por mim. Só meditava ali aqueles textinhos ali que marcavam uma reunião, uma meditação. Só aquele textinho ali fora de contexto, aquilo que era ensinado, um estudo, porque às vezes nem a Bíblia era lida, era um estudo de homem. E tu não ia na Bíblia para ver se era aquilo ali mesmo. O dia que eu disse, vou pegar a Bíblia porque eu quero agora descobrir por que as pessoas dão tudo que tem, como tu falou agora, e não são salvas, não tem o Espírito Santo. Aí foi que Deus me deu na cara. A primeira vez eu acho que eu peguei a Bíblia para realmente entender alguma coisa. Aí foi quando Deus disse, não, essa é a verdade, minha querida, desperta. Então, as pessoas são preguiçosas, amor. Elas não querem, elas são acomodadas. Elas só querem as promessas fantasiosas que eles dão. E querem respaldar nas escrituras. Não, porque está na Bíblia. Então Deus disse vai fazer. Essa é a realidade. O pecado enganando elas por causa que é um coração aqui, endurecido. Quem precisa de verdade, de transparência, quando se tem a magia, né? É o que as pessoas procuram por aí. Mas aqueles que foram salvos de antemão por Deus, eles vão procurar a verdade. Eles não vão viver na ignorância. Eles serão atraídos pela verdade. Porque o comportamento que as pessoas têm por aí de perversidade é o resultado dessa falta de conhecimento. E vivem mortas espiritualmente. Elas não têm vida. Elas estão mortas nas suas religiões, estão mortas nos seus cargos, nas suas posições, nos seus títulos, estão mortas espiritualmente. Estão condenadas ao inferno.
elas serão condenadas nos seus feitos, né? Mas aqueles que buscam conhecimento, aqueles que se aprofundam nesse conhecimento, aqueles que se voltam ali no conhecimento de Deus e atendem à voz, imediatamente acatam a voz de Deus, então esses terão a transformação de suas vidas e serão santificados, porque é isso que recebemos quando nos aprofundamos do conhecimento, né? Temos uma mente totalmente transformada e conformada à vontade de Deus. Então, faça isso. Vamos agora falar com Deus, vamos orar aqui, e nesse momento você pode fazer isso agora, ouvir a voz de Deus, acatar a voz de Deus nesse mesmo instante, tá certo? Então, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa presença e Te louvamos e Te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui reunidos, meu Deus, com muitas pessoas, meu Pai, que estarão conosco nesse vídeo. E eu oro nesse momento por aqueles que estão cegados pelas religiões, estão sendo, meu Deus, convencidos por falsos pastores, por falsos líderes, por falsas igrejas, de que elas precisam se esforçar, meu Deus, para alcançar o favor de Deus, de que elas precisam fazer alguma coisa para alcançar o perdão de Deus, como antigamente era feito, meu Deus, pelos falsos líderes, falavam a elas que elas deveriam fazer sacrifícios, dar indulgências, fazer votos e todo tipo de promessas, meu Pai, para alcançar o perdão de Deus. E o mesmo acontece hoje no falso evangelho que existe por aí, meu Pai. Meu Deus, e eu peço que o Senhor liberte essas pessoas do engano, que o Senhor liberte essas pessoas desse jugo, meu Deus, desse pecado, dessa escravidão, dessas algemas, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, porque nós estamos aqui com o intuito, meu Deus, de pregar o Evangelho, de falar, meu Deus, a essas pessoas, de que elas precisam crer, de que elas precisam crer no único meio de salvação, que é a pregação do Evangelho, meu Deus, que é crer no Senhor Jesus Cristo, se voltar para Ele, se agarrar a Ele, se agarrar à cruz, meu Deus, com todas as suas forças, e se arrepender dos seus pecados. E eu peço por essas pessoas agora, meu Pai. Pessoas que estão aí, quem sabe, meu Deus, no hospital, no presídio, estão na rua, estão dentro dos seus carros, estão agora, meu Deus, com o coração vazio, carregando um vazio existencial, carregando uma dor, uma tristeza, meu Deus. E ela não sabe mais o que atribuir a essa dor. E eu tenho a certeza que essa dor é porque esse coração, ele é um coração perverso desde o seu nascimento. É um coração rebelde desde o seu nascimento, meu Pai. Enganado pelas religiões, enganado pelo mundo, pelos falsos líderes, enganado por tudo, meu Deus. Então eu te peço agora que a tua misericórdia chegue a esse coração, penetre nesse coração endurecido, meu Deus. Quebranta esse coração, meu Pai. Liberta essa pessoa da sua religiosidade, liberta do engano, liberta, meu Pai, de todo o mal, meu Deus, que o diabo tem investido contra ela. E que a tua misericórdia esteja sobre ela. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos por todas as famílias, por todos aqueles que estão agora, nesse momento, conosco, meu Deus, participando dessa oração. Que a tua mão seja estendida sobre elas. Aqueles que se humilham debaixo da tua poderosa mão, aqueles que se arrependem dos seus pecados, do seu passado, meu Deus, e se voltam ao Senhor e acatam nesse momento a tua voz, a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, nós chegamos aqui ao final desse vídeo. Agradeço a todos vocês por ficarem aí conosco. E peço, mais uma vez, que você compartilhe esse vídeo. Envia para
seus familiares, para os seus amigos, para os seus parentes. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal. Se inscreva, porque sempre que você olhar lá na internet, lá no YouTube, você vai ver lá que está notificado, que tem um vídeo lá, tem um conteúdo para você assistir, tá certo? Bom, e vamos continuar orando, né? Nós devemos orar sempre, uns pelos outros. Sempre lembre da gente nas suas orações, nós estaremos também lembrando, ainda que eu não saiba quem está assistindo, não sei quem está aí, mas nós estaremos orando por todos, né? Deus sabe quem está assistindo, quem está acompanhando, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.